Bom dia, na paz do Senhor, tudo bem com você? Dormiu bem? Pois é, pergunto isso porque hoje nossa meditação vai falar um pouquinho sobre o sono. E interessante que a Bíblia fala sobre o sono, né? Logo no Salmo 3:5 ele diz, me deito e logo pego no sono, porque o Senhor me faz repousar. E no Salmo 4:8, de novo, o salmista dizendo, logo em paz me deito e logo pego no sono, porque o Senhor me faz repousar seguro. Então a minha pergunta para você é, por que precisamos dormir? Você já pensou nisso? Por que precisamos dormir? Então vamos lá. Eu creio que no princípio, antes da queda, certamente o homem não precisava dormir. Por quê? Porque ele tinha ali, né, o espírito, a alma e o corpo todo em sintonia. E ele não precisava sofrer, né, essas pressões que depois do pecado passou a sofrer o corpo humano. Então, a nossa pergunta, por que precisamos dormir? Talvez você diga assim, eu preciso dormir para descansar. Tá certo, para descansar, mas quando pensamos em descansar, sempre pensamos em descansar o corpo. Mas será que é o corpo mesmo que precisa descansar? Veja só, agora no último dia 20 de maio, eu completei 65 anos. E pelas estatísticas, por dia, meu coração e o coração de qualquer pessoa, né, bate aí em torno de 108 mil vezes por dia. Então eu até fiz a conta aqui. Com 65 anos, o meu coração já bateu 2 bilhões 560 milhões de vezes ininterruptamente. Ou seja, precisamos dormir, não é tanto para descansar o corpo. Por quê? Porque quando dormimos, o nosso coração continua batendo. Quando dormimos, o nosso pulmão continua respirando. Quando dormimos, o nosso cérebro continua ativo. Então, quando dormimos, a nossa circulação sanguínea continua. Então, há um detalhe muito importante aqui. É exatamente o porquê precisamos ter uma noite muito boa de sono. Depois da queda, o homem passou a ter esta necessidade. Mas não pense você que isso está ligado somente e meramente ao corpo. Não, eu preciso dormir porque eu estou cansado, eu vou descansar meu corpo. Também, mas o descanso é mais necessário para a nossa alma, como nós estaremos vendo aqui na sequência. Então, pessoas que têm o hábito de ficar trocando a noite pelo dia, ou seja, eles passam a noite toda, muitas vezes nessa moçada nova aí, vira a noite no videogame, vira a noite na TV, vira a noite no celular. Ele não tem ideia, ou qualquer uma pessoa, a gente fala da moçada porque a moçada é mais ligada a isso, mas qualquer um que faça isso. Eu estou dizendo em casos de exceções, né? Há as exceções onde a gente precisa passar uma noite em claro, e são N situações em que não vem ao caso aqui citar, mas quando as pessoas têm por hábito fazer isso, passam a noite em claro, elas estão trazendo um prejuízo muito grande para si próprias. Elas estão trazendo um prejuízo muito grande para a sua mente, para a sua alma, que vai ter um reflexo no seu espírito, vai ter um reflexo na sua vida diretamente. Quando se expõe muito tempo, quando se expõe, mas se ficar por um tempo muito
prolongado, né, diante de um computador, diante de uma TV, de um celular, de um videogame. Há uma luz azul que é emitida por esses eletrônicos, e essa luz azul, ela interfere, né, no hormônio do sono, a melatonina. Você pode procurar aí, melatonina é o hormônio do sono. Então essa melatonina, ela trabalha no sono no sentido de que a pessoa tenha uma recuperação, não apenas física, mas principalmente mental da sua vida, porque isso é fundamental. Você já viu pessoas que levantam terrivelmente com mau humor, pessoas que levantam já, né, como diz, chutando pé de mesa. E por quê? Porque na maioria das vezes não tiveram uma noite boa de sono. Então o que está aqui tem um reflexo na vida da pessoa. Então quem tem o hábito, né, de ficar a noite toda, ou praticamente parte, né, uma grande parte da noite acordado, quando deveria estar dormindo, vai e continuará sofrendo prejuízo muito grande. Então são várias situações, isso tem um reflexo tão direto que daí começaram a se dar o nome aos bois. Ou seja, começaram a se colocar nome de síndromes. O salmista diz que ele em paz deitava e logo pegava no sono, porque o Senhor o faz repousar seguro. Presta atenção. Se a pessoa não deita, não dorme, não tem o seu momento, né, de relaxamento, momento onde ele vai se recuperar do dia que talvez foi tão difícil, por conta disso, começam a aparecer as síndromes. Eu até anotei algumas aqui: síndrome do pânico, transtorno bipolar, ansiedade generalizada, TDAH, que é o déficit, né, de atenção e com hiperatividade. Aí surge problemas de memória, falta de concentração, um reflexo de... Preste atenção nisso, um reflexo direto na sua vida, na questão cardiovascular. A pessoa fica propensa a ter AVC, a pessoa fica propensa a ter diabetes, a pessoa fica propensa a ter pressão alta. Tudo por conta do quê? Negar algo que a Bíblia fala. É preciso, hora de dormir é de dormir. Hora de trabalhar é trabalhar. Eclesiastes 3:3 diz que há tempo para tudo. Hoje nós não temos mais aquele corpo abençoado por Deus que tínhamos antes do pecado. Depois do pecado, o homem começou a sofrer. A palavra do Senhor diz logo no início lá: do suor do teu rosto comerás o teu pão. A terra vai produzir espinhos e abrolhos. Aí a pessoa pode dizer assim: mas o corpo é meu, eu faço o que quiser. Isso aí a gente costuma ouvir muito, né? O corpo é meu e eu faço dele o que quiser, eu acho da maneira que eu quiser, eu faço assim e comigo é assim. Bom, se você não é cristão, não é cristã, tudo bem. Agora, se você é cristão, se você é cristã, aí é diferente. Por quê? Quero ler alguns textos aqui que vai deixar bem claro isso para você. E depois, no final, eu vou dizer qual é a maior importância de você dormir na hora que precisa dormir. Então vamos primeiro ao texto de 1 Coríntios 6, 19 e 20. Presta muito atenção no que está sendo dito aqui. A palavra de Deus. Isso está sendo dito para cristão, está sendo dito para cristã, está sendo dito para o menino, está sendo dito para a menina, está sendo dito para o moço, está sendo dito para a moça, está sendo dito para o idoso, está sendo dito para a idosa. Ou não sabeis que o vosso corpo é o templo do Espírito Santo, que está em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos? E que não sois de vós mesmos. Ou seja, eu não posso fazer o que eu quiser com o meu corpo, agora eu pertenço ao Senhor. Por quê? Porque fostes comprados por um preço. Portanto, glorificai a Deus no vosso corpo e no vosso espírito,
dos quais são de Deus. Percebe aqui? Essa história da pessoa sair por aí fazendo o que quer com o corpo, se é cristão, não pode ser assim. Se é do mundo, faça o que quiser, porque um dia ele vai dar conta disso. Agora, o cristão, a palavra do Senhor diz, você não é mais de você mesmo, você pertence àquele Deus que te resgatou, você está debaixo do senhorio do Senhor, ou seja, agora você tem que se sujeitar a Ele. E uma das propostas do Senhor é, você não pertence mais a você mesmo. Então eu não posso fazer o que eu quiser, eu não posso todo dia aí passar a noite em claro porque eu quero que é assim. Não, está errado isso. Você pode até fazer, mas está errado. Um outro texto, 1 Pedro 1,15. Mas como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver. Toda a vossa maneira de viver. Toda inclui horário de dormir, dormir, horário de levantar, levantar, horário de trabalhar, trabalhar, horário de ir para a escola e assim sucessivamente. Percebe aqui como que a palavra do Senhor dá diretrizes específicas? Mais um texto aqui, 1 Pedro 2,5. Vós também, como pedras vivas, sois edificado uma casa espiritual, um sacerdócio santo, para oferecer sacrifícios espirituais aceitáveis a Deus por Jesus Cristo. Vós também, como pedras vivas, sois edificados. Somos pedras vivas, somos sacerdócio real, somos nação santa, somos propriedade exclusiva do Senhor. Não podemos ter as mesmas mazelas que o mundo tem, nós estamos aqui para fazer a diferença. Amém? E agora, a última instrução do porquê é tão importante dormir na hora que temos que dormir. É tão importante uma noite de sono. Nós vamos lá para o Velho Testamento. Jó 33, do 14 até o 18, e presta muita atenção, guarda essas palavras no teu coração. Diz assim, porque Deus fala duas vezes, e mesmo assim o homem não percebe. Em sonho, em visão noturna, quando o sono profundo cai sobre os homens adormecidos sobre o leito. Viu como é importante dormir? Então ele abre os ouvidos dos homens e lhes sela a instrução, para que ele possa retirar o homem de seu propósito e esconder o orgulho do homem. Ele mantém sua alma afastada da cova e impede que a sua vida pereça pela espada. Dormir no tempo certo, que é para dormir, é uma possibilidade do Senhor instruir-nos, colocar em nossa alma, em nossa mente, a instrução, selar a instrução. Só para encerrar, se você quiser fazer uma pesquisa, você vai ver que grandes homens tiveram, muitas vezes, as soluções dos seus problemas, não enquanto eles estavam debruçados sobre uma prancheta lá fazendo, mas enquanto dormiam. Grandes invenções, grandes descobertas. Ou seja, está aqui, né, nesse texto de Jó 33, do 14 até o 18. Depois você pode ler. Você vai ver aqui que o Senhor está dizendo, Ele quer, Ele pode, Ele faz. Mas nós temos que fazer a nossa parte. A hora de dormir é dormir. Se você foi abençoado com essa palavra, se isso trouxe alguma instrução na tua vida, glorifique a Deus, exalte ao Senhor. Se você não tem o hábito de dormir quando é para dormir, peça a Deus e comece a fazer isso agora, porque você vai ser enriquecido em todas as tuas áreas da vida, no espírito, na alma e no corpo. Amém? Fique com essa palavra. Deus abençoe.